Se você clicou nesse vídeo hoje, talvez exista algo dentro de você pedindo socorro em silêncio. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de tentar ser forte o tempo inteiro, cansado de sorrir por fora, enquanto por dentro existe um coração pesado, cheio de perguntas, medos e dores que ninguém vê. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Mesmo no meio dessa confusão, Deus ainda está falando com você. Nada acontece por acaso. Nem esse vídeo apareceu na sua frente por acaso. Existe um propósito nisso. Existe um propósito na sua dor. Existe um propósito até nas noites em que você chorou escondido sem entender o motivo. Porque Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em testemunho. Ele transforma dor em aprendizado. Ele transforma pessoas quebradas em pessoas usadas por Ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção, a palavra não diz que tudo será fácil. Ela diz que até aquilo que parecia destruição, Deus consegue transformar em algo poderoso. Talvez hoje você olhe para a sua vida e pense, eu estou perdido. Minha vida não anda. Nada faz sentido. Mas o céu vê diferente. Enquanto você pensa que está no fim, Deus vê um recomeço. Enquanto você acha que perdeu tempo, Deus está preparando você. Enquanto você acha que foi abandonado, Deus estava moldando sua alma no silêncio. E talvez essa seja a primeira coisa que você precisava entender hoje. Seu propósito não morreu. Pode estar adormecido, pode estar ferido, pode estar escondido atrás do medo, da ansiedade e da tristeza, mas ainda existe. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários: Deus ainda tem um propósito comigo. Escreva isso com fé, mesmo sem forças, mesmo chorando, mesmo sem entender tudo, porque existe poder naquilo que declaramos. E eu quero fazer uma promessa para você. Se você permanecer até o final desse vídeo, você vai entender por que tudo aquilo que tentou destruir você, na verdade, estava preparando você para algo maior. Respira fundo agora, porque essa mensagem pode mudar a sua maneira de enxergar sua própria vida. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você volte a sentir esperança. Existe uma coisa que muitas pessoas não entendem. Nem todo o silêncio de Deus significa abandono. Às vezes o silêncio é treinamento. Às vezes, o deserto que você está vivendo não é castigo, é preparação. E talvez essa seja exatamente a fase em que você está agora. Uma fase onde parece que ninguém entende você. Onde as portas não se abrem. Onde os planos dão errado. Onde as orações parecem não sair do teto. Onde você tenta continuar forte, mas por dentro sente que está desmoronando aos poucos. E sabe o que mais dói? É olhar ao redor e ver pessoas avançando enquanto você sente que sua vida ficou parada. Mas escuta isso com muita atenção. Deus nunca perde o controle da história de alguém que Ele escolheu. Nunca. A Bíblia mostra isso o tempo inteiro. José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi humilhado. Foi acusado injustamente. Foi esquecido na prisão. E mesmo assim, Deus estava com ele. Porque propósito não depende das circunstâncias. Depende da direção de Deus. Talvez você esteja olhando apenas para a dor atual, mas Deus está olhando para o destino final. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José declara algo poderoso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha a profundidade disso. Aquilo que tentaram usar para destruir José foi exatamente o que Deus usou para posicioná-lo. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez o que machucou você esteja fortalecendo você. Talvez aquilo que fez você chorar esteja ensinando algo que você nunca aprenderia vivendo no conforto. Porque existem níveis espirituais que só são alcançados no deserto. É no deserto que a fé amadurece. É no deserto que o coração aprende dependência. É no deserto que Deus quebra o orgulho, cura feridas escondidas e revela quem realmente somos. E eu sei, tem dias em que você pensa em desistir, dias em que a ansiedade aperta, dias em que você sente medo do futuro,
dias em que o coração fica cansado de lutar. Mas olha para mim agora através dessa mensagem. Você não chegou até aqui para parar agora. Existe algo maior vindo na sua direção. Mesmo que hoje tudo pareça confuso, Deus continua trabalhando no invisível. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu continua movimentando coisas que seus olhos ainda não conseguem ver. E talvez o seu maior erro tenha sido achar que Deus só está presente quando tudo dá certo. Não. Muitas vezes Deus está mais perto justamente nos momentos em que você pensa estar sozinho. Salmos capítulo 34, versículo 18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Percebe isso? Deus não se afasta do quebrado. Ele se aproxima. Então não tenha vergonha das suas lágrimas. Não tenha vergonha das suas batalhas. Não tenha vergonha de admitir que está cansado. Porque pessoas fortes também choram. Pessoas de fé também enfrentam guerras internas. Mas existe uma diferença. Elas continuam caminhando mesmo feridas. E se essa mensagem está falando com você, deixa seu like agora, porque isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. E comenta aqui embaixo: Meu deserto não será meu fim. Porque o mesmo Deus que sustentou José na prisão vai sustentar você nesse processo. E no final, você vai entender que o deserto nunca foi o lugar da sua derrota. Era o lugar da sua preparação. Uma das maiores batalhas da vida não acontece fora, acontece dentro da mente. E talvez ninguém saiba disso sobre você. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem. Mas dentro da sua cabeça existe uma guerra constante. Pensamentos negativos, medos, ansiedade, inseguranças, lembranças que machucam, palavras que disseram sobre você e ficaram marcadas na alma. E o pior de tudo, quanto mais você tenta esquecer, mais parece que esses pensamentos voltam. Tem dias em que você até tenta orar, mas sua mente não para. Você tenta dormir, mas os pensamentos continuam acelerados. Você tenta seguir em frente, mas algo dentro de você parece pesado o tempo inteiro. E sabe o que muita gente não entende? A mente é um campo de batalha espiritual, porque o inimigo sabe, se ele conseguir controlar seus pensamentos, ele consegue enfraquecer sua fé. Por isso existem tantas pessoas vivendo cansadas emocionalmente, sem paz, sem esperança, sem direção, vivendo no automático. Mas hoje Deus quer quebrar isso dentro de você. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: Transformem-se pela renovação da sua mente. Olha isso. A transformação começa na mente. Porque antes de Deus mudar sua realidade, Ele começa mudando sua maneira de pensar. Talvez durante muito tempo você acreditou em mentiras sobre si mesmo. Eu não consigo. Eu nunca vou vencer. Minha vida não tem mais jeito. Deus esqueceu de mim. Nada muda. Mas escuta isso. Nem todo pensamento que vem na sua mente vem de Deus. Existem pensamentos que nasceram da dor. Outros nasceram do medo. Outros vieram de traumas. E alguns vieram de batalhas espirituais que tentam enfraquecer sua identidade. Só que Deus não vê você da forma que sua mente cansada vê. Enquanto sua mente diz: você é fraco, Deus diz: você é mais forte do que imagina. Enquanto a ansiedade diz: o pior vai acontecer, Deus diz: eu continuo no controle. Enquanto o medo diz: você vai perder, Deus diz: eu estou preparando vitória. E talvez hoje você precise entender algo muito importante. Você não pode alimentar todos os pensamentos que chegam, porque aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta insegurança, a insegurança domina. Se você alimenta pensamentos de derrota, sua alma começa a acreditar nisso. Mas quando você começa a alimentar sua mente com a palavra, algo muda dentro de você. A paz começa a voltar. A esperança começa a renascer. A força começa a aparecer de novo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é bom, pensem nessas coisas. Percebe? Deus está ensinando a proteger a mente. Porque existem guerras que não são vencidas apenas com força, mas com renovação espiritual.
E talvez hoje seja o dia de você parar de concordar com tudo aquilo que destrói você por dentro. Chega de acreditar que você nasceu para sofrer. Chega de pensar que nunca vai sair dessa fase. Chega de aceitar viver preso ao medo e à tristeza. Existe um propósito vivo dentro de você. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo desacreditado. E talvez seja exatamente por isso que o inimigo tenta tanto atacar sua mente. Porque existe algo grande no seu futuro. E eu quero te pedir uma coisa agora. Se você está lutando contra pensamentos ruins, comenta aqui embaixo: minha mente pertence a Deus. Faça isso como um ato de fé. Porque hoje essa corrente de oração está quebrando fortalezas invisíveis dentro de muitas pessoas. E enquanto você ouve essa mensagem, Deus está trabalhando dentro da sua alma, mesmo que você não perceba ainda. Continue ouvindo até o final, porque nos próximos minutos, você vai entender por que suas maiores feridas podem se transformar no lugar onde Deus mais vai usar sua vida. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio. Como Deus pode usar alguém tão quebrado como eu? Talvez você já tenha pensado isso. Talvez você olhe para sua história e só consiga enxergar erros, feridas, traumas, fracassos, escolhas erradas, pecados, momentos que até hoje machucam quando você lembra. E então o inimigo começa a sussurrar dentro da sua mente: você não serve mais. Deus não pode usar alguém assim. Depois de tudo o que aconteceu, acabou para você. Mas escuta isso com toda a atenção agora. Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas disponíveis. Moisés tinha medo. Davi caiu em pecado. Elias enfrentou depressão. Pedro negou Jesus. Paulo perseguia cristãos. Mesmo assim, Deus usou cada um deles de maneira poderosa. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não depende da perfeição humana. Depende da entrega. E talvez hoje você esteja tentando esconder suas feridas, quando na verdade Deus quer transformar essas feridas em testemunho. Existe algo muito profundo nisso. As dores que quase destruíram você podem se tornar exatamente aquilo que vai ajudar outras pessoas a continuarem vivas. Porque quem nunca sofreu não entende certas lágrimas, mas quem já passou pelo vale consegue reconhecer a dor de outra alma cansada. Em 2 aos Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 está escrito: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem passando por tribulações. Olha isso, Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma dor em propósito. Talvez hoje você ainda esteja tentando entender por que passou por certas coisas, por que certas pessoas machucaram você, por que algumas portas se fecharam, porque houve tanto atraso, tanta luta, tanta decepção. Mas talvez, sem perceber, você estava sendo preparado, porque existem pessoas que vão ouvir sua história no futuro e voltarão a ter esperança. Existem pessoas que sobreviverão porque um dia você decidiu não desistir. E eu sei, tem momentos em que parece injusto. Você olha para a vida e pensa: por que comigo? Por que tanta dor? Por que Deus permitiu isso? Mas até Jesus passou pelo sofrimento. Isaías capítulo 53, versículo 3 diz: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Percebe isso? Jesus entende sua dor. Ele entende o abandono, a rejeição, a tristeza, o peso emocional, as lágrimas escondidas. Você nunca sofreu sozinho. Mesmo nos dias em que parecia não existir ninguém, Deus estava lá, observando cada lágrima, escutando cada oração silenciosa, sustentando você nos dias em que você achava que não conseguiria continuar. E talvez essa seja a verdade que faltava entrar no seu coração. Você ainda está vivo porque seu propósito ainda está vivo. Se Deus permitiu você chegar até aqui, é porque sua história ainda não terminou. Ainda existe promessa, ainda existe cura, ainda existe recomeço. E eu quero falar algo muito forte agora. Não deixe suas feridas definirem sua identidade. Você não é apenas alguém que sofreu. Você não é apenas alguém rejeitado. Você não é apenas alguém cansado. Você é alguém escolhido por Deus.
mesmo imperfeito, mesmo em processo, mesmo tentando se reconstruir. E enquanto você ouve essa mensagem, talvez Deus esteja restaurando partes dentro de você que ninguém sabia que estavam quebradas. Então comenta aqui embaixo: minhas feridas não cancelaram meu propósito. E compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo uma batalha silenciosa. Porque existem pessoas que precisam ouvir isso hoje antes de desistirem. Continue comigo até o final, porque a próxima parte vai revelar algo que muita gente nunca percebeu. Por que algumas dores aparecem justamente antes do seu maior crescimento espiritual? Existe algo que quase ninguém fala. Muitas vezes, antes de Deus levar alguém para um novo nível, essa pessoa passa por uma fase de pressão intensa. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo dias estranhos, dias pesados, dias em que tudo parece mais difícil. Sua mente fica cansada, seu coração fica sobrecarregado, as emoções ficam confusas, e até coisas pequenas começam a machucar mais do que deveriam. Você tenta continuar, mas sente que existe uma luta invisível drenando suas forças. Só que presta atenção nisso. Nem toda dor significa destruição. Algumas dores significam crescimento. Quando uma árvore cresce, as raízes se aprofundam primeiro. Tudo acontece escondido, em silêncio, debaixo da terra. E é exatamente assim que Deus trabalha muitas vezes. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está fortalecendo suas raízes espirituais, porque Deus sabe, se Ele liberar algo grande antes de fortalecer você, o peso da bênção pode destruir aquilo que ainda não está preparado. Por isso algumas fases são tão difíceis, porque Deus não está apenas tentando abençoar você, Ele está tentando amadurecer você. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da fé produz perseverança. Olha que profundo isso. A prova produz algo. A luta produz algo. O sofrimento produz algo. Mesmo quando você não percebe, talvez hoje você esteja mais forte do que imagina, mais resistente do que antes, mais sensível espiritualmente, mais dependente de Deus. E sabe o que acontece com muita gente? As pessoas querem propósito, mas não querem processo. Querem vitória, mas não querem deserto. Querem crescimento, mas fogem das fases que desenvolvem maturidade. Só que Deus não constrói pessoas fortes no conforto. As maiores transformações acontecem no secreto, na dor, na pressão, nas noites silenciosas em que ninguém vê sua luta. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar onde Deus está arrancando coisas que estavam impedindo seu crescimento. Talvez Ele esteja quebrando dependências emocionais. Talvez esteja afastando pessoas erradas. Talvez esteja ensinando você a depender mais dele do que da aprovação humana. Porque existe um perigo muito grande em viver apenas buscando a aceitação das pessoas. As pessoas mudam. As emoções mudam. Os aplausos acabam. Mas quem encontra identidade em Deus, permanece firme mesmo no caos. E eu sinto que alguém precisava ouvir isso agora. Você não está sendo esquecido. Você está sendo preparado. Mesmo quando parece demorado. Mesmo quando dói. Mesmo quando você não entende nada. Existe um processo acontecendo dentro de você. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5 diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Percebe? Deus está formando caráter, força espiritual, maturidade emocional, dependência dele, porque existem bênçãos que só podem ser sustentadas por alguém que aprendeu a permanecer firme no processo. E talvez hoje, você esteja muito mais perto da sua mudança do que imagina. Só não desista no meio da construção. Não abandone sua fé porque as coisas ficaram difíceis. Não entregue sua esperança ao medo. Não deixe a ansiedade convencer você de que nada vai mudar. O céu ainda está escrevendo sua história. E se essa mensagem está falando diretamente com você, deixa seu like agora
e escreve nos comentários: Deus está me preparando. Faça isso pela fé, porque às vezes a pessoa nem percebe, mas no momento em que ela decide continuar, ela já começou a vencer. E continua comigo até o final, porque a próxima parte vai tocar em uma das dores mais profundas que existem: a sensação de carregar tudo sozinho enquanto ninguém percebe o que está acontecendo dentro de você. Existe um tipo de cansaço que não é físico, é emocional, é espiritual, é aquele peso que ninguém vê, mas que vai consumindo a pessoa por dentro aos poucos. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Porque existem pessoas que aprenderam a sorrir enquanto estão quebradas, aprenderam a dizer: está tudo bem, mesmo quando por dentro tudo está desmoronando. Talvez você seja assim. Você ajuda todo mundo, escuta todo mundo, aconselha todo mundo, está presente para todos. Mas quando chega a noite, quando o silêncio aparece, você percebe que também precisava de alguém para cuidar de você. E sabe o que mais machuca? É sentir que ninguém percebe sua dor. As pessoas enxergam sua força, mas não enxergam o quanto está sendo difícil continuar. Elas veem você levantando todos os dias, mas não sabem quantas vezes você chorou escondido. Não sabem quantas batalhas mentais você enfrenta. Não sabem quantas vezes você pediu forças para Deus só para conseguir continuar mais um dia. E eu preciso te dizer algo muito importante agora. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Muita gente acha que ser forte significa nunca chorar, nunca demonstrar fraqueza, nunca admitir que está cansado. Mas isso não é força. Isso é peso acumulado. Até Jesus, em alguns momentos, demonstrou tristeza profunda. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha isso. O próprio Jesus expressou sua dor. Então pare de achar que sentir tristeza faz você ter menos fé. Pessoas espiritualmente fortes também enfrentam momentos difíceis. O problema começa quando a pessoa sofre calada por tanto tempo, que ela começa a acreditar que precisa resolver tudo sozinha. E talvez hoje, Deus tenha trazido você aqui para lembrar algo simples. Você pode descansar nele. Você não precisa fingir força o tempo inteiro. Você pode entregar esse peso. Pode entregar essa ansiedade. Pode entregar esse medo do futuro. Pode entregar essa pressão emocional que está consumindo sua mente. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Percebe a profundidade disso? Deus não disse: carreguem tudo sozinhos. Ele disse: entreguem para mim. Mas muitas pessoas fazem o contrário. Oram. E depois continuam carregando o peso. Pedem ajuda para Deus, mas continuam alimentando medo, desespero e preocupação dentro da mente. Hoje Deus quer aliviar você. Talvez não mudando tudo imediatamente, mas fortalecendo você por dentro. Porque existe uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que aparece até no meio da tempestade. E talvez você tenha perdido essa paz tentando controlar tudo sozinho. Escuta isso agora. Nem tudo está nas suas mãos. E isso não é motivo para desespero, porque aquilo que você não consegue controlar ainda continua nas mãos de Deus. Enquanto você se preocupa, Deus continua trabalhando. Enquanto você chora, Deus continua sustentando você. Enquanto você pensa que vai desmoronar, Deus continua impedindo você de cair. E talvez o maior sinal de que Deus está com você é o fato de você ainda estar aqui depois de tudo o que enfrentou. Porque teve momentos em que você pensou que não conseguiria continuar, mas continuou. Teve noites em que você achou que iria quebrar emocionalmente, mas Deus sustentou você. E eu sinto que alguém precisava ouvir isso agora. Você não precisa ser forte sozinho. Existe um Deus cuidando de você mesmo no silêncio. Então, se essa mensagem tocou seu coração, escreve aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim. E compartilha esse vídeo com alguém que está carregando dores escondidas. Porque existem pessoas cansadas sorrindo agora mesmo, precisando ouvir exatamente essa palavra. Continue comigo até o final, porque na próxima parte você vai entender por que algumas perdas aconteceram na sua vida.
e como Deus pode usar até despedidas dolorosas para proteger o seu propósito. Uma das coisas mais difíceis da vida é aceitar que algumas pessoas vão embora, algumas amizades acabam, alguns relacionamentos se quebram, algumas portas se fecham, alguns ciclos terminam sem explicação. E talvez uma das dores que você carrega hoje seja exatamente essa: a dor de ter perdido alguém, a dor de ter sido abandonado, a dor de ter acreditado em pessoas que machucaram você, a dor de ter dado tudo de si e mesmo assim não ter sido valorizado. E o pior é que muitas vezes a pessoa começa a se culpar. Será que o problema sou eu? Será que eu não fui suficiente? Por que isso aconteceu comigo? Mas hoje eu quero que você escute isso com muita atenção. Nem toda perda foi um castigo. Algumas perdas foram livramento. Porque existem pessoas que Deus remove da nossa vida, não para destruir nosso coração, mas para proteger nosso propósito. E eu sei, isso dói. Dói porque você criou expectativas, criou planos, criou vínculos emocionais, criou sonhos envolvendo pessoas que talvez não estivessem destinadas a permanecer. Mas Deus consegue enxergar aquilo que você não vê. Enquanto você olha apenas para o sentimento, Deus olha para o futuro. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Olha que forte isso. Nem tudo vai fazer sentido imediatamente. Às vezes você só entende depois. Depois da dor. Depois do silêncio. Depois da distância. Depois que o coração se acalma. E talvez hoje você esteja sofrendo por algo que Deus estava tentando impedir de destruir você mais na frente. Porque existem conexões que alimentam insegurança. Outras alimentam pecado. Outras drenam sua paz. Outras afastam você da presença de Deus sem que perceba. E o mais perigoso: algumas pessoas entram na nossa vida apenas para confundir nossa identidade. Por isso, nem toda despedida significa derrota. Algumas despedidas são proteção espiritual. José perdeu a convivência com a família. Davi foi perseguido. Jó perdeu quase tudo. Paulo foi abandonado por pessoas próximas. Mesmo assim, o propósito de Deus continuou vivo na vida deles. Porque aquilo que Deus preparou para você não depende da permanência das pessoas, depende da fidelidade dele. E talvez essa seja a verdade que você precisava ouvir hoje. Você não perdeu tudo. Enquanto Deus estiver com você, ainda existe esperança, ainda existe recomeço, ainda existe futuro, ainda existe cura para o seu coração. E sabe o que Deus muitas vezes faz antes de levar alguém para um novo nível? Ele limpa o ambiente, afasta distrações, afasta pessoas erradas, quebra dependências emocionais, mostra quem realmente está do seu lado. Porque algumas conexões impedem crescimento espiritual. E mesmo que hoje você chore por certas perdas, um dia vai agradecer por algumas portas terem se fechado. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada. Ou seja, existe algo maior vindo. Existe algo que você ainda não consegue enxergar. E talvez o céu esteja preparando pessoas certas, lugares certos e oportunidades certas para a próxima fase da sua vida. Só não deixe a dor das despedidas fazer você desacreditar do amor de Deus. Porque pessoas podem abandonar, mas Deus permanece. Pessoas mudam, mas Deus continua fiel. Pessoas decepcionam, mas Deus continua sustentando você mesmo quando ninguém percebe. E eu quero falar diretamente com alguém agora. Pare de correr atrás de quem decidiu sair. Se Deus permitiu ir, talvez isso já fosse parte da resposta que você tanto pediu em oração. Confie no processo. Mesmo sem entender tudo, e se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus sabe o que é melhor para mim. E deixa seu like agora. Porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio por causa de perdas emocionais. Continue comigo até o final, porque a próxima parte vai tocar em algo muito profundo. Porque algumas pessoas se sentem perdidas mesmo estando cercadas de gente. Existe uma diferença muito grande entre estar sozinho e sentir-se sozinho.
Porque às vezes a pessoa está cercada de gente, mas por dentro continua vazia. Talvez você conheça essa sensação. Você conversa, sorri, trabalha, posta fotos, cumpre suas responsabilidades, mas no fundo, existe uma solidão silenciosa dentro da alma. Uma sensação de não ser compreendido, de carregar pensamentos que ninguém conhece, de lutar batalhas internas que ninguém percebe. E sabe o que é mais difícil? É quando você começa a sentir que ninguém realmente entende o que acontece dentro de você. As pessoas enxergam apenas sua aparência, seu lado forte, sua rotina, mas não enxergam o peso emocional que você carrega. Não enxergam as noites em que você ficou acordado pensando demais. Não enxergam a ansiedade apertando o peito. Não enxergam o medo do futuro. Não enxergam as lágrimas que você secou sozinho. E talvez, durante muito tempo, você tentou preencher esse vazio em lugares errados. Tentou preencher com pessoas, com distrações, com redes sociais, com validação, com relacionamentos, com trabalho, com coisas externas. Mas nada resolveu completamente, porque existe um vazio dentro da alma humana, que só Deus consegue preencher. Salmos capítulo 42, versículo 1 diz: Assim como o cervo suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Olha que profundo isso. A alma sente sede de Deus. E muitas vezes a pessoa nem percebe que sua tristeza mais profunda não é apenas emocional. É espiritual. Ela está desconectada da fonte da paz. E talvez hoje Deus tenha permitido você chegar até esse vídeo justamente para lembrar algo que você esqueceu. Você não está sozinho, mesmo quando ninguém manda mensagem, mesmo quando ninguém percebe sua dor, mesmo quando parece que ninguém se importa. Deus continua perto, e talvez você diga: mas eu oro e ainda me sinto vazio. Eu tento continuar firme, mas parece que falta algo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não é apenas um momento emocional, é relacionamento. E relacionamento exige aproximação. Não é só ouvir sobre Deus, é falar com Ele, é abrir o coração, é buscar intimidade, é aprender a descansar nele mesmo quando tudo parece confuso. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Percebe isso? Deus não está distante. Às vezes somos nós que estamos distraídos demais tentando sobreviver e esquecemos de alimentar nossa alma. Hoje existem pessoas emocionalmente cansadas porque o corpo descansa, mas a alma continua sobrecarregada. E nenhuma distração consegue curar isso. Só a presença de Deus traz paz verdadeira. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece até nos dias difíceis. Uma paz que acalma a mente e fortalece o coração. E talvez essa seja a primeira noite em muito tempo que você está sentindo alguém falando diretamente com sua alma. Porque Deus conhece dores que você nunca contou para ninguém. Ele conhece os pensamentos escondidos, as crises silenciosas, as perguntas que você faz no escuro, os medos que você tenta esconder. E mesmo assim, Ele continua amando você, continua escolhendo você, continua sustentando você. E talvez hoje, você precise parar de acreditar na mentira de que foi abandonado. Porque Deus nunca abandona aqueles que Ele ama. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Olha isso. Deus não prometeu ausência de luta. Ele prometeu presença no meio da luta. E talvez seja exatamente isso que está sustentando você até hoje. Então respira fundo agora. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa carregar o peso do amanhã agora. Não precisa fingir que está bem o tempo inteiro. Você só precisa continuar caminhando com Deus, mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo cheio de perguntas, porque quem continua caminhando, um dia encontra a resposta. E se essa mensagem tocou seu coração, comenta aqui embaixo: Deus está preenchendo meu vazio. E compartilha esse vídeo com alguém que parece forte por fora, mas está lutando contra a solidão por dentro. Continue comigo até o final, porque na próxima parte você vai entender algo que pode transformar sua vida.
Por que algumas pessoas vivem presas ao passado? E como Deus pode libertar sua mente das dores que ainda controlam você? Existe uma prisão que não tem grades. Ela acontece dentro da mente. E milhões de pessoas vivem nela todos os dias sem perceber. É a prisão do passado. Talvez hoje o seu corpo esteja no presente, mas sua mente ainda esteja presa em coisas que aconteceram há muito tempo. Palavras que machucaram você, erros que você cometeu, momentos que deram errado, traições, humilhações, feridas emocionais, fracassos que ainda pesam dentro da alma. E sabe o que é pior? O passado começa a roubar o futuro da pessoa, porque ela deixa de acreditar em si mesma, deixa de tentar novamente, deixa de confiar, deixa de sonhar. Ela começa a viver apenas sobrevivendo. Talvez você esteja assim. Você até tenta seguir em frente, mas certas lembranças ainda apertam seu coração. Tem coisas que você lembra e sente culpa. Outras trazem tristeza. Outras despertam medo. E algumas ainda machucam como se tivessem acontecido ontem. Mas hoje Deus quer quebrar algo muito forte dentro de você. Você não foi criado para viver acorrentado ao ontem. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19 diz: Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Olha isso. Deus está dizendo: pare de viver olhando apenas para trás. Porque enquanto você fica preso ao que perdeu, talvez não perceba aquilo novo que Deus está tentando construir. E sabe o que acontece com muita gente? Elas transformam seus erros em identidade. Eu fracassei. Eu estraguei tudo. Minha história acabou. Depois do que aconteceu comigo, nunca mais vou ser feliz. Mas escuta isso com toda a atenção agora. Seu erro não é maior que a graça de Deus. Davi errou. Pedro errou. Paulo errou. Mesmo assim, Deus continuou escrevendo a história deles. Porque Deus não olha apenas para quem você foi. Ele olha para quem você pode se tornar. Só que para viver o novo, você precisa parar de alimentar correntes emocionais. E talvez uma das maiores correntes seja o perdão. Tem gente que acha que perdoar significa fingir que não doeu. Não. Perdoar significa parar de deixar aquela dor controlar sua vida. Porque enquanto existe mágoa acumulada, a alma continua presa. E talvez você tenha carregado tanto peso emocional que nem percebe mais o quanto isso está drenando sua paz. Mágoas cansam. Culpa cansa. Ressentimento cansa. Viver revivendo feridas cansa. Por isso Jesus ensinou tanto sobre perdão. Não porque as pessoas mereçam sempre, mas porque sua alma merece paz. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Percebe isso? Jesus não está chamando pessoas perfeitas. Ele está chamando pessoas cansadas, pessoas feridas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que já tentaram continuar fortes por tempo demais. E talvez hoje seja o dia de você parar de lutar sozinho contra memórias que machucam você. Entregue isso para Deus. Entregue aquela dor antiga. Entregue aquela culpa escondida. Entregue aquela lembrança que ainda prende sua mente. Porque enquanto você tenta carregar tudo sozinho, sua alma continua cansada. Mas quando você entrega, a cura começa. E talvez a primeira cura que Deus quer fazer em você não seja financeira. Não seja material, talvez seja emocional. Talvez Deus queira devolver sua paz, sua esperança, sua vontade de viver novamente. E escuta isso agora. Seu passado explica algumas dores, mas não define o seu destino. O céu ainda está escrevendo capítulos novos da sua história. Ainda existe propósito, ainda existe recomeço, ainda existe vida depois das feridas. Então, comenta aqui embaixo: eu entrego meu passado para Deus. Faça isso pela fé. E deixa seu like agora, porque essa mensagem pode alcançar alguém que está preso em dores antigas há anos. Continue comigo até o final. Porque na próxima parte você vai entender por que o inimigo tenta tanto roubar sua esperança.
E como recuperar a força espiritual quando a alma está cansada de lutar. Existe algo que você precisa entender hoje. O inimigo não precisa destruir tudo na vida de uma pessoa para derrotá-la. Às vezes, ele só precisa fazer ela perder a esperança. Porque quando alguém perde a esperança, começa a desistir aos poucos. Desiste dos sonhos. Desiste da fé. Desiste de tentar novamente. Desiste de acreditar que as coisas podem mudar. E talvez essa seja exatamente a batalha que você está enfrentando agora. Não é apenas cansaço físico, é um desgaste na alma. Você ora, mas parece cansado. Você tenta continuar, mas sente menos força do que antes. Você até acredita em Deus, mas às vezes o medo fala mais alto dentro da mente. E sabe o que é mais perigoso? Quando a pessoa começa a aceitar a tristeza como identidade. Ela se acostuma com o peso, se acostuma com o vazio, se acostuma com a dor. E aos poucos vai perdendo o brilho da vida. Mas hoje Deus quer reacender algo dentro de você. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz: a esperança adiada faz adoecer o coração. Olha que forte isso. O coração adoece quando passa muito tempo carregando frustrações sem cura. Talvez você tenha esperado demais por respostas. Esperado demais por mudanças. Esperado demais por portas abertas. Esperado demais por algo que parecia nunca acontecer. E no meio dessa espera, sua alma foi ficando cansada. Mas escuta isso agora. O atraso não significa abandono. Só porque ainda não aconteceu, não significa que Deus esqueceu de você. Existe uma diferença entre não chegou ainda e não vai acontecer. E talvez o céu esteja trabalhando em coisas que você ainda não consegue enxergar. Porque Deus vê detalhes que você não vê. Ele vê perigos que você não percebe. Ele vê caminhos que sua mente limitada não consegue entender. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Percebe isso? Nem sempre você vai entender o processo, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. E eu sei. Existem dias em que a vontade é parar. Dias em que você pensa: cansei. Não aguento mais lutar. Nada muda. Talvez minha vida sempre será assim. Mas hoje Deus está confrontando essas mentiras dentro da sua mente. Porque enquanto você estiver respirando, ainda existe propósito. Ainda existe esperança. Ainda existe um futuro que você não viu. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Olha isso. Deus não terminou sua história. Mesmo que hoje tudo pareça bagunçado. Mesmo que existam lágrimas. Mesmo que existam perguntas sem resposta. O céu ainda está escrevendo capítulos que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E talvez a maior prova disso é o fato de você ainda estar aqui. Depois de tudo o que tentou destruir você, você ainda continua de pé, talvez ferido, talvez cansado, talvez cheio de dúvidas, mas ainda de pé. Isso não é coincidência. É sustento de Deus. Porque teve momentos em que sua força acabou, e mesmo assim alguma coisa dentro de você continuou. Era Deus sustentando sua alma. E hoje eu quero falar algo muito forte para você. Não entregue sua esperança para o medo. O medo mente. A ansiedade exagera. A tristeza distorce a realidade. Mas Deus continua sendo fiel. E talvez você precise parar de olhar apenas para o tamanho da luta e começar a lembrar do tamanho do Deus que está cuidando de você. Davi declarou em Salmos capítulo 27, versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso é esperança. É continuar acreditando mesmo quando tudo parece difícil. E talvez hoje Deus esteja reconstruindo sua esperança através dessa mensagem. Então, comenta aqui embaixo: minha esperança está em Deus. E compartilha esse vídeo com alguém que está emocionalmente cansado de lutar. Porque existem pessoas quase desistindo, precisando ouvir exatamente essa palavra hoje. Continue comigo até o final. Porque na próxima parte você vai entender algo que pode mudar completamente sua vida.
Porque Deus às vezes permite o silêncio, antes de liberar a resposta que você tanto espera. Uma das fases mais difíceis da vida espiritual é quando parece que Deus ficou em silêncio. Você ora e não vê resposta. Você busca e tudo continua igual. Você pede direção, mas parece que o céu não responde. E talvez seja exatamente essa a fase que você está vivendo agora. Uma fase onde você tenta permanecer firme, mas dentro do coração existe uma pergunta silenciosa. Deus, o Senhor ainda está comigo? Porque quando a resposta demora, a mente começa a criar medo. O coração começa a se cansar. A fé começa a ser testada. E o inimigo começa a lançar pensamentos como: Deus esqueceu de você. Nada vai mudar. Suas orações não estão sendo ouvidas. Mas escuta isso com toda a atenção agora. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes, o silêncio é parte do processo. Porque existem coisas que Deus faz no invisível antes de manifestar no visível. E talvez o céu esteja trabalhando em áreas da sua vida que seus olhos ainda não conseguem enxergar. José sonhou com propósito, mas antes passou pela prisão. Davi recebeu promessa de reino, mas antes enfrentou perseguições. Abraão recebeu promessa de filho, mas esperou anos. Percebe? O tempo de preparação quase sempre vem antes do cumprimento. E sabe por quê? Porque Deus não está preocupado apenas em entregar algo para você. Ele está preocupado em preparar você para sustentar aquilo que vai receber. E talvez essa demora esteja formando maturidade dentro da sua alma. E eu sei, esperar dói. Principalmente quando você já está emocionalmente cansado. Porque a espera mexe com a mente, mexe com as emoções, mexe com a fé. Mas existe algo muito poderoso que você precisa entender. Mesmo em silêncio, Deus continua trabalhando. João capítulo 11 mostra algo muito forte. Lázaro estava doente. Mandaram avisar Jesus. Mas Jesus demorou. E durante aquela demora, parecia que tudo tinha acabado. Lázaro morreu. As pessoas perderam a esperança. Todos achavam que era o fim. Só que o silêncio de Jesus não era falta de amor. Era preparação para um milagre maior. Porque aquilo que parecia atraso, na verdade era parte do propósito. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você acha que Deus está atrasado, mas Ele ainda está escrevendo algo maior do que você imagina. Talvez a resposta não chegou ainda, porque Deus está protegendo você de algo, ou preparando o cenário certo, ou fortalecendo sua fé, ou alinhando detalhes invisíveis, porque Deus vê o futuro inteiro, enquanto nós vemos apenas o momento. E talvez se algumas coisas acontecessem antes do tempo, acabariam machucando você mais do que ajudando. E hoje, Deus quer ensinar você a confiar, mesmo sem entender tudo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não diz: confia apenas quando fizer sentido. Diz: confia, mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo quando as emoções estiverem abaladas. Porque fé verdadeira não nasce apenas nos dias bons. Ela amadurece nos dias em que tudo parece silencioso. E talvez você esteja mais perto da resposta do que imagina. Só que o inimigo quer fazer você desistir antes da hora. Quer fazer você parar de orar, parar de acreditar, parar de lutar. Mas hoje Deus está renovando sua força. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha isso. Quem espera em Deus não é destruído, é fortalecido, mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo sem entender tudo. E eu sinto que alguém precisava ouvir isso agora. Não desista durante o silêncio, porque aquilo que Deus está preparando pode ser maior do que tudo o que você pediu. Então comenta aqui embaixo: mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. E deixa seu like agora, porque essa mensagem pode alcançar alguém que está quase desistindo de esperar pela resposta de Deus. Continue comigo até o final, porque na próxima parte você vai entender por que algumas pessoas vivem em constante ansiedade e como encontrar paz verdadeira mesmo no meio das incertezas da vida. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas.
Uma guerra que ninguém vê, mas que consome a mente diariamente. É a ansiedade. Talvez você esteja vivendo isso agora. Seu corpo está aqui, mas sua mente está no amanhã, pensando no que pode dar errado, pensando em problemas que ainda nem aconteceram, criando cenários negativos, sentindo medo do futuro, tentando controlar coisas que estão fora do seu alcance. E o pior, quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado fica. A ansiedade desgasta a alma, rouba a paz, rouba o sono, rouba a esperança, rouba a capacidade de aproveitar até os pequenos momentos da vida. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro vive em alerta o tempo inteiro. O coração acelerado, a mente inquieta, o medo constante, a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E talvez ninguém saiba o quanto você está cansado mentalmente, porque muitas batalhas emocionais acontecem em silêncio. Mas hoje Deus quer trazer descanso para a sua mente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Olha isso. A paz de Deus protege a mente, porque Deus sabe o quanto pensamentos descontrolados podem destruir uma pessoa aos poucos. E talvez hoje você esteja tentando carregar preocupações que Deus nunca pediu para você carregar. Você quer resolver tudo sozinho, quer prever tudo, quer controlar tudo, quer garantir que nada saia errado. Mas existe um problema nisso. O ser humano não foi criado para carregar o peso do controle absoluto. Só Deus consegue ver o amanhã inteiro. E quando você tenta controlar tudo, acaba vivendo preso ao medo. Jesus falou algo muito profundo em Mateus capítulo 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Percebe? A preocupação excessiva não resolve, só desgasta. Isso não significa que você não deva ter responsabilidade. Não significa ignorar problemas. Significa entender que existe uma diferença entre responsabilidade e escravidão emocional. Porque tem gente vivendo emocionalmente escrava da preocupação. Não consegue descansar. Não consegue relaxar. Não consegue ter paz nem nos momentos tranquilos. A mente nunca para. Mas hoje Deus está dizendo: Filho, entrega isso para mim. Porque enquanto você tenta controlar tudo, sua alma continua sobrecarregada. E talvez uma das maiores provas de fé seja aprender a confiar em Deus mesmo sem ter todas as respostas. Salmos capítulo 55, versículo 22 diz: Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Olha a promessa. Ele sustenta. Mesmo quando você sente que vai desmoronar. Mesmo quando o futuro parece incerto. Mesmo quando a mente está cansada. Deus continua sustentando você. E talvez você tenha chegado até aqui sobrevivendo emocionalmente. Mas Deus não quer apenas sobrevivência para você. Ele quer devolver sua paz, uma paz verdadeira. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece até no meio da tempestade. Jesus estava dormindo no barco enquanto acontecia uma tempestade ao redor. Isso mostra algo poderoso. A paz de Deus é mais forte que o caos externo. Talvez o problema não seja apenas o tamanho da tempestade, mas a falta de paz dentro da alma. E hoje Deus quer acalmar algo dentro de você. Quer diminuir o barulho da ansiedade. Quer aliviar o peso emocional. Quer ensinar você a descansar nele novamente. Mas para isso, você precisa parar de alimentar pensamentos que só aumentam medo. Porque aquilo que você alimenta, cresce. Se alimenta ansiedade, ela domina. Se alimenta medo, ele cresce. Mas quando você alimenta sua fé, sua força espiritual começa a voltar. E talvez essa mensagem esteja sendo usada por Deus exatamente para isso. Fortalecer sua mente novamente. Então comenta aqui embaixo: Minha paz vem de Deus. E compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo uma batalha silenciosa contra a ansiedade. Porque existem pessoas cansadas por dentro, precisando ouvir essa palavra hoje. Continue comigo até o final, porque na próxima parte você vai entender algo muito profundo.
Por que Deus permite algumas tempestades? E como elas podem revelar a força que existe dentro de você? Ninguém gosta de passar por tempestades. Ninguém pede para sofrer. Ninguém quer enfrentar dias difíceis. Ninguém deseja noites de dor, medo e incerteza. Mas existe uma verdade que transforma vidas quando entendemos. Algumas tempestades não vieram para destruir você. Vieram para revelar a força que Deus colocou dentro de você. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase pesada, uma luta emocional, uma batalha espiritual, uma dor silenciosa que ninguém consegue enxergar. E em muitos momentos você pergunta: por que Deus permitiu isso? Mas talvez a pergunta certa seja: o que Deus quer formar em mim através disso? Porque as tempestades revelam coisas que os dias tranquilos escondem. É fácil dizer que tem fé quando tudo vai bem. É fácil confiar quando existem respostas rápidas. É fácil sorrir quando a vida está tranquila. Mas a verdadeira profundidade espiritual aparece nos dias difíceis. E talvez essa tempestade esteja revelando que você é mais forte do que imaginava. Porque olha tudo o que você já enfrentou. As noites em que você chorou escondido. Os momentos em que pensou em desistir. As crises emocionais. As decepções. As perdas. As batalhas mentais. Mesmo assim, você ainda está aqui. Talvez não perfeitamente. Talvez cansado. Talvez cheio de perguntas. Mas ainda de pé. Isso já é prova de que Deus sustentou você até agora. Em Marcos capítulo 4, os discípulos estavam desesperados dentro do barco por causa da tempestade. O vento era forte, as ondas batiam violentamente. Tudo parecia fora de controle. Enquanto isso, Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram assustados e perguntaram: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? E quantas vezes você já se sentiu assim, como se Deus estivesse em silêncio no meio da sua luta? Como se Ele não estivesse vendo o seu sofrimento? Como se você estivesse enfrentando tudo sozinho? Mas então Jesus se levanta e declara algo poderoso: acalme-se, aquiete-se. E imediatamente o vento para, o mar se acalma. Olha a profundidade disso. Aquilo que assustava os discípulos continuava debaixo da autoridade de Jesus. E talvez hoje a tempestade da sua vida também pareça fora de controle. Mas ela ainda continua debaixo da autoridade de Deus. Nada foge do controle dele. Nem sua dor, nem sua ansiedade, nem seu futuro, nem as lutas que você enfrenta em silêncio. E talvez o céu esteja usando essa tempestade para ensinar algo muito profundo. Você precisa confiar em Deus mesmo quando não entende o processo. Porque fé não é ausência de medo. Fé é continuar acreditando mesmo sentindo medo. É continuar caminhando mesmo cansado. É continuar orando mesmo no silêncio. É continuar firme mesmo quando tudo parece difícil. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Percebe isso? Existe crescimento na perseverança. Existe amadurecimento espiritual nas fases difíceis. E talvez você tenha passado tanto tempo olhando apenas para a dor, que não percebeu o quanto cresceu. Hoje você discerne coisas que antes não discernia. Hoje você tem mais sensibilidade espiritual. Hoje você entende dores que antes não entendia. Hoje sua dependência de Deus é maior. A tempestade mudou você. E talvez essa mudança fosse necessária para a próxima fase da sua vida. Porque Deus não quer apenas abençoar você. Ele quer transformar você. E eu sinto algo muito forte agora. Existem pessoas ouvindo essa mensagem que estavam prestes a desistir. Mas Deus está renovando forças nesse momento. Porque o céu ainda não terminou sua história. Essa tempestade não será eterna. Essa dor não será para sempre. Esse processo não define seu destino final. Existe vida depois do caos. Existe paz depois da guerra. Existe reconstrução depois da dor. Então comenta aqui embaixo: Deus está comigo na tempestade. E deixa seu like agora. Continue comigo até o final. Porque na próxima parte você vai entender algo que pode transformar completamente sua caminhada. Por que algumas pessoas perdem a si mesmas tentando agradar todo mundo?
e como Deus quer libertar você dessa prisão emocional. Talvez uma das coisas que mais cansaram sua alma até hoje foi tentar ser suficiente para todo mundo, tentar agradar, tentar não decepcionar ninguém, tentar carregar expectativas que nem eram suas. E aos poucos, sem perceber, você foi se perdendo de si mesmo, foi deixando de falar o que sentia, foi escondendo suas dores, foi aceitando pesos emocionais para manter pessoas por perto, foi tentando ser forte o tempo inteiro para não desapontar ninguém. Mas existe uma verdade muito importante que Deus quer colocar no seu coração hoje. Você nunca terá paz enquanto viver apenas para a aprovação das pessoas. Porque pessoas são instáveis. Hoje elogiam, amanhã criticam. Hoje apoiam, amanhã se afastam. Se sua identidade depender da opinião humana, sua alma viverá cansada para sempre. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com você. Você se acostumou tanto a cuidar dos outros, que esqueceu de cuidar da própria alma. Se acostumou tanto a tentar manter tudo em ordem, que nunca percebeu o quanto estava quebrando por dentro. E sabe o que é mais triste? Existem pessoas que perderam completamente a própria essência tentando ser aceitas, mas Jesus nunca chamou você para viver aprisionado pela aprovação humana. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Olha a profundidade disso. Existe uma liberdade espiritual quando você entende que seu valor não depende da validação das pessoas. Você não precisa provar seu valor o tempo inteiro. Não precisa carregar o peso de agradar todos. Não precisa viver fingindo força para ser aceito. Deus conhece quem você realmente é. Conhece sua intenção, seu coração, sua dor escondida, suas batalhas silenciosas. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua amando você. Talvez durante muito tempo você acreditou que precisava ser perfeito para merecer amor. Mas Deus não ama versões perfeitas. Ele ama pessoas reais, pessoas cansadas, feridas, em processo, cheias de perguntas. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você está entendendo algo essencial. Você não precisa continuar vivendo preso ao medo de decepcionar os outros. Porque enquanto você tenta salvar a imagem diante das pessoas, sua alma continua sufocada. Hoje Deus quer libertar você disso. Quer ensinar você a viver com mais leveza, com mais verdade, com mais paz. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz: aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para a alma. Olha isso. Existe descanso para a alma. Mas esse descanso não nasce tentando controlar tudo, nem tentando agradar todo mundo. Ele nasce quando você entende que Deus é suficiente. E talvez hoje o céu tenha trazido você até aqui para lembrar algo muito forte. Você não nasceu apenas para sobreviver emocionalmente. Você nasceu para viver propósito. Existe algo maior dentro de você. Existe uma história que ainda será usada por Deus. Existe um futuro que o medo tentou esconder da sua mente. E depois de tudo o que você ouviu até aqui, talvez agora você consiga entender melhor. As dores não destruíram você. Os desertos não foram em vão. As perdas não cancelaram sua identidade. O silêncio de Deus não significou abandono. As tempestades não conseguiram afundar sua fé. Tudo isso estava formando alguém mais forte, mais maduro espiritualmente, mais dependente de Deus, mais preparado para viver propósito. E talvez hoje seja o começo de uma nova fase da sua vida, uma fase onde você vai parar de viver apenas pela dor e começar a viver pela direção de Deus. Então eu quero fazer um último pedido para você agora. Se essa mensagem falou com sua alma, escreve aqui nos comentários: eu escolho viver o propósito de Deus. Escreva isso pela fé. E também deixe seu pedido de oração nos comentários, porque eu quero apresentar sua vida em oração no próximo vídeo. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisava ouvir essa mensagem hoje. Porque talvez exista uma pessoa quase desistindo, precisando exatamente dessa palavra para continuar. E nunca se esqueça disso. Você não chegou até aqui por acaso. Deus ainda está escrevendo sua história. E os próximos capítulos podem ser os mais fortes da sua vida.